com Caran está de volta aqui pela TV Rio Preto, canal 7. E, lógico, que eu tinha que trazer hoje um amigo especial. Além de amigo, ele no passado foi um dos melhores e mais famosos comentaristas esportivos aqui da cidade. Ele trabalhou... Bom, ele tem uma carreira brilhante. Hoje, quem pensa que ele está aposentado, se engana. Acho que ele trabalha mais hoje do que antes. E é com muito prazer que eu recebo aqui o Mário Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Aliás, eu falo sempre, será que eu devo apresentá-lo como Visley Bossan ou como Mário Luiz? Mas você é conhecido como Mário Luiz e ninguém te chama de Visley Bossan. É isso mesmo, né, Visley? Na verdade, sim. Prazer de estar com você aqui, te rever. E quem me conhece por Visley Bossan? Ninguém. E aqueles que me chamavam de Visley já voltaram à pátria espiritual. Meu pai, minha mãe, tios, avós. As minhas irmãs, eu convivo pouco com elas que moram em São Paulo. E eu moro em Rio Preto desde 65. Então aqui nasceu o Mário Luiz. O Visley Bossan nasceu em 1945. E o Mário Luiz nasceu em 1965. Mas olha, a primeira pergunta que eu sempre formulo para o meu convidado é quem é você? Então, de repente, eu gostaria que você traçasse um perfil. Quem é Mário Luiz e o Visley Bossan é o mesmo? Quem eu sou? Sou uma pessoa que acredita na vida, que acredita que a vida não se acaba, que nós somos eternos, que temos uma finalidade, uma função, uma missão. Estamos aqui para progredir, para crescer. Toda vez que a gente cresce um pouco, a gente deve agradecer. E todos nós crescemos. Cada existência nossa nos dá a oportunidade de um aprendizado, de um crescimento. É por isso que você distingue talentos mais claros em uns, menos em outros, porque aqueles já conseguiram um ponto de evolução. Tanto na parte profissional, intelectual, moral ou religiosa. Pois é, mas, Mário Luiz, você não nasceu, então, em Rio Preto? Eu sempre achei que você tinha nascido aqui. Não, eu nasci em Rio Preto em 1965. Ah, você nasceu aqui? Em 1965. Mas... Em 65, não. Então, em 1945, o Visley Bossan nasceu na cidade de Tessendá. Para que as pessoas entendam, Tessendá. Tessendá é próxima de Presidente Prudente. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Já. Cidadezinha pequena, eu diria assim, Cedral é para Rio Preto o que Tessendá é para Presidente Prudente. Para o pessoal entender, é como se eu tivesse nascido em Cedral e viesse para Rio Preto. Eu nasci em Tessendá e andei por aí e renasci em São José do Rio Preto. 65 com o nome de Mário Luiz. Pois é, mas, Mário Luiz, você começou na sua profissão já de cara como radialista, como é que foi? Bom, eu, em Teodoro Sampaio, era locutor de serviço de alto-falante. Fui para Presidente Prudente. Existia naquela época. Existia naquela época. Tocava Nelson Gonçalves, Um Anísio desejava Silva. música para o outro, né? Isso. Oferecia música para o outro. Você está me fazendo recordar muita coisa boa. Aquele jovem de camisa preta oferece para aquela menina de blusa amarela, de saia azul, coisa assim. Então, comecei como locutor de alto-falante. E em 1962 eu fui para Presidente Prudente. E assim, do nada, eu resolvi fazer teste numa emissora. Me deram um gravador de aproximadamente 20 quilos. Não era nem o Akai, era um Hevery. Vai no campo da Prudentina e faça uma matéria com um jogador que estava chegando lá. Falei, mas assim de cara? Falei, assim de cara. A pé. Eu peguei o gravador e fui. Falei, estão me gozando, né? Mas eu fui, cheguei lá, encontrei o Flávio, fiz a matéria com ele, cheguei na rádio, entreguei e a matéria foi para o ar. Aí o diretor da emissora me contratou por 6 meses de graça. Você tinha que idade, né? Na época, 1962, 17 anos. Uma criança. Já mandava em mim. Eu já era dono de mim. Eu já não dependia do meu pai, da minha mãe. Eu fui para Prudente estudar,
para fazer o científico. Aí de Presidente Prudente eu fui para Ribeirão Preto. Mas por que tão longe? Pois é, porque naquela época eu trabalhava para uma rede chamada Rede Piratininga. E quando precisava... Eu lembro dessa rede. Lembra da rede, né? A PR-B8 aqui em Rio Preto foi da Rede Piratininga, a difusora da Piratininga. E em Ribeirão Preto tinha uma emissora, a Rádio Brasiliense, que era da rede... Conheci também. Conheceu também? Conheci. Eu sou Então, daquela região de Ribeirão, né? onde você nasceu? Eu nasci em Batatais. Agora eu vou te entrevistar. Nasceu em Batatais. Então, aí em Ribeirão Preto tinha uma emissora da Rede Piratininga e roubaram toda a equipe de esportes da Rádio Brasiliense. E a Rádio Brasiliense recompôs a equipe de esportes de Ribeirão Preto, trazendo pessoas que estavam se destacando na rede em várias cidades do interior. Então, fui eu para lá, de Presidente Prudente, o Rogério Cosi. Me lembro. Lembra do Cosi? Lembro. Nós nos encontramos lá e a gente ficou. Eu fiquei e ele ficou. Ficamos um ano lá e depois, em 1965, vim para cá. Também como contratado da emissora? Sim, para trabalhar na Dessa radiodifusora, da Rede Piratininga. É gozado que o gerente na época, o Egídio Lofrano, foi meu gerente de Presidente Prudente e depois me levou para Ribeirão Preto e depois o Egídio Lofrano me trouxe aqui para São José do Rio Preto. Olha. Veja, é o pai do Roberto Lofrano. Eu sei, eu também conheci. Então, e aqui de 1965 em diante eu... Pois é, mas qual que era na época, porque você, quando eu conheci você de nome quando eu cheguei na cidade, mas quando eu comecei a conviver com você, foi no Diário da Região. Sim. E você lá, você escrevia só sobre esporte? Sim. Eu não me lembro assim muito bem, então eu queria que você contasse. Havia necessidade de melhorar o faturamento, porque o rádio em Rio Preto nunca pagou o suficiente. Pagava mal, é? Pagava mal. Pagava mal. Quer dizer que não é que pagava mal porque o patrão era mal. Pagava mal porque faturava pouco. Era o piso, né? Também, era o piso salarial também. A gente estava começando, algumas carreiras eram um pouco mais valorizadas, o narrador sempre ganhou mais do que o comentarista. Então eu também recebi uma proposta para escrever esportes no Diário da Região, onde a gente se conheceu. Isso. E ali, depois de um certo tempo... Que época foi aquela? 1968. Eu entrei no Diário em 1968. Ficou lá quantos anos? Eu tinha 23 anos, fui para a editoria de esportes, escrevi colunas, escrevi matéria, eu trabalhava para a Chuchu. Eu me lembro. Minha nossa. E houve uma época em que fui convidado a assumir a direção de redação, a função de diretor de redação. Foi, acho que a época que eu entrei. Foi a época que você e tantos outros belos colegas entraram para fazer aquela equipe maravilhosa que a gente tinha no jornal. E eu fiquei na direção de redação do Diário exatamente 16 anos. 16 anos. Eu acho que vai ser o recorde, pelo menos em termos de Diário da Região, essa minha permanência, a permanência de um diretor de redação, que na verdade era o diretor responsável. Qualquer pau, qualquer cacete, qualquer problema com a justiça, qualquer notícia que não agradasse, enfim, qualquer confusão, era comigo, não seria com o Buzini. Tanto é que algumas vezes eu fui até responder por algumas coisas, por algumas matérias que saíram no jornal, no Fórum de Rio Preto. E por que você saiu de lá? Que época que foi? Que ano foi que você saiu? Bom, aí começa uma outra etapa da minha vida, né? Sei. Porque eu fiquei na Rádio Independência até 1987. Então, aí que eu quero conversar com você para falar um pouquinho da Rádio Independência. Como é que foi sua ida para lá? Porque você, então, coincidia Independência com o Diário da Região ao mesmo tempo? Foi assim. Em 1965, eu vim para a difusora de Rio Preto. Isso. Em 66, eu fui para a Independência e fiquei até 1987. Porque era o Júlio Cosi. Era o Júlio Cosi. E seu Júlio Cosi... Rubens Moanes. O Rubens veio depois, Alexandre Macedo depois, o Adib depois, César Moanes depois, uma porção de gente depois. O que tinha lá naquela época era o Nelson Antônio, o Roberto Souza, o Dono da Noite, Lembro. o Cuiabano, que abria a rádio com o programa sertanejo. J. Ravache?
O J. Ravache fazia, tinha sua coluna de policial ali. Que coisa, eu me lembro. Agora, como é que eu saí da Rádio Independência? Aí você vai voltar a falar para mim depois do nosso intervalo. Tá ok. Tudo bem? Tudo bem. Rio Preto Shopping. Visite a Vila do Coelho da Páscoa. Atrações, diversão, oficinas, paradas e as melhores opções em presentes para você. Páscoa no Rio Preto Shopping. E aí, fala para mim, como é que foi isso daí? Bom, eu trabalhava na Rádio Independência e trabalhava no Diário da Região nesse período todo, né? Eu conseguia trabalhar, comentava futebol, como é que viajava. Você dava conta? Nossa, não sei. Se alguém me dissesse hoje, faça isso, eu ia dizer, eu não faço, não tem mais, não sei como faria. Talvez por causa da minha idade, jovem ainda, já com 1 ou 2 filhos na época, não me lembro bem. Então, eu tinha que fazer. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava no diário, trabalhava na rádio. Aí eu tive um problema na rádio, porque um presidente, que aliás já faleceu, me deixou muito triste, né? Porque eu fui muito ameaçado de morte, ameaçaram pegar meus filhos na escola, uma coisa horrorosa. Eu me desgostei um pouquinho com aquilo lá, eu fiquei meio profundamente chateado com aquilo, porque não era aquilo que eu desejava para a minha vida. E a rádio não. O Jornal Diário da Região ganhou a concessão da FM Diário. Então eu recebi um convite para participar da equipe da FM Diário. Isso, que colocaria no ar a FM Diário, isso a partir de 1988. Me lembro também. Lembra também? Então eu decidi, falei, bom, eu paro com a Rádio Independência, fico só com o Diário e com a FM, e em 1992 eu ainda trabalhei um pouquinho na Rádio Centro-América, com o Hitler Fett ali, o Rogério de Assis, uma equipe, mas uma coisa bastante leve, que não chegava... Mas sempre na área esportiva? Sempre na área... Não, aí que tá. No rádio eu fiz tudo. De tudo? De tudo. Redigia, apresentava programa musical. Eu só me lembrava de você comentando os jogos de futebol. Redigia, apresentava programas musicais, apresentava Jornal Falado. Eu fazia uma espécie de repórter-esso com o correspondente Cidinho Chevrolet. Você conheceu o Cidinho Chevrolet, essa empresa. Eu fiz aquilo lá. Fazia um pouco de televisão também. Eu fui o primeiro cidadão a gravar um tape de futebol para TV em Rio Preto. A gente gravou um torneio nisso em Araraquara, com a América Ferroviária, Comercial e Botafogo. Eu fui o locutor. Agora, isso é história. Agora, e por que Mário Luiz, o comentarista que sabe o que diz, por que Mário Luiz? Como é que foi isso? Eu vou até aproveitar e ensinar. Encenar. O meu comentário era ao meio-dia na Rádio Difusora. E um locutor chamado Nelson Luiz, todo dia, ao meio-dia, falava: 12 horas em Rio Preto, agora o comentário esportivo de Mário Luiz.
E entrava. Um dia, ele falou assim, 12 horas em Rio Preto, o comentário esportivo de Mário Luiz, o comentarista que sabe o que diz. O slogan veio porque, ao invés de ele colocar um ponto final, ele colocou uma vírgula e tinha que inventar. Chama Nelson Luiz, talvez você tenha conhecido. E aí passou, o slogan pegou, Mário Luiz, sabe o que diz, Mário Luiz sabe o que diz. Até hoje, né? Até hoje, que coisa, a gente já se encontra passaram muita tantos gente. anos e aí isso quer dizer que foi forte o negócio. Foi forte, pegou mesmo para valer, graças a Deus. Mas, ô Mário, e é verdade que você, nessa carreira brilhante sua, você, mas até eu falei, gente, mas será que é verdade? Que você cobriu a Copa do Mundo no México em 86, foi isso? Foi isso, em 1986. Eu fui ao México, enviado pela Rádio Independência e pelo Diário da Região, para fazer aquela cobertura outside. Eu tinha que acompanhar os treinos da seleção brasileira, fazer flashes, Você foi com uma ver equipe? os jogos. Não, fui sozinho. Ah, é? Aliás, foi um Que problema coragem. isso aí. Tem uma historinha sobre isso, se der tempo a gente conta. Então eu fiquei um mês no México e vi aquela Copa do Mundo. Eu entrevistei o Jairzinho e vi nascer o Maradona. Eu já encontrei o Jairzinho lá como ídolo, porque ele é da Copa de 70, né? E eu fiz realmente 86, mas não fui o primeiro. Eu fui o primeiro a ir a uma Copa do Mundo e de lá a transmitir alguma coisa para o rádio e para o jornal. Porque na Copa de 1986 a Independência mandou o José de Alencar a Londres, mas só para passear e assistir os jogos, não tinha como fazer nada, absolutamente nada de lá. Em 86 já dava. Se você quiser da historinha, a historinha é um pouco complicada porque eu cheguei em Guadalajara, chegando a Guadalajara tinha uns ônibus esperando a gente e começaram a chamar o pessoal e eu sobrei. Aí eu chamei o cara e falei, ó, eu vim com vocês, eu estou aqui, então vamos sair com a gente aí. Chegava no hotel, eu não estava, chegava no outro, não estava, falei, bom, para encurtar a história. Quando cheguei no Hyatt Hotel, eu fui junto à empresa de turismo, que tinha uma salinha lá, e eu conversei com ele e perguntou, quem é você? Falei, eu sou o Mário Luiz. Ah, teu nome não está aqui. Ah, vai ver que é... Eu falei, vai ver que é porque eu viria amanhã, antecipei a viagem, cheguei hoje. Ele falou, amanhã também não tem nenhum Mário Luiz. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você me liga agora para Rio Preto, na casa, e aí eu disse a dona da empresa, e, então você é o jornalista de Rio Preto? Eu estava lá como jornalista de Rio Preto, na lista dessa agência de turismo. Olha. Aí ele me colocou, aí pronto, resolveu. Já me deu voucher, hotel, e aí... que legal. Mas, ô Mário, casado há quanto tempo? Eu me lembro quando você casou também, viu? Então, Vocês tiveram 2 filhos? Eu casei em 1967. Eu vou completar agora 50 anos de casado. Opa, vai ter festa lá? Estamos pensando em fazer alguma coisa. Se quiser, né? organiza lá para você. Você organiza? Organiza. Vamos pensar nisso seriamente. São 50 anos de casado. Que né? maravilha. E com a mesma mulher, né? Isso aqui é massa. Né? Isso aqui é Você está fora de moda que nem eu. Hoje... Porque hoje a coisa está mais fácil. Né? Casamento já nasce com prazo de validade. Pois né? mas você tiveram 2 filhos. Na verdade, eu tive 4. 4? Os 2 primeiros nasceram e ficaram no hospital. Nasceram prematuros e viveram 28 horas cada um. Olha! E depois vieram o Alessandro primeiro, em 1972, e em seguida a Juliana, em 1975. Agora, Alessandro já esteve aqui no meu programa e eu venho acompanhando todo o sucesso que ele vem fazendo como publicitário. Sim. E ele me contava, porque até então eu não sabia, que você é o sócio dele. Então... E aí, como é que você está vendo esse crescimento dele na empresa? Em 1992... E você acha que está tudo bem lá com vocês? Está tudo certinho? De vez em quando a gente discorda um pouco, que né? Pai e filho, são 2 gerações. Né? Nós pensamos às vezes a mesma coisa igual,
mas nos expressamos de maneira completamente diferente. Mas a gente não briga, não. E o sucesso dele foi rápido, foi claro. Ele foi o primeiro a conseguir trabalhar em computador fazendo anúncios, né? Em 92 eu saí do Diário para montar uma agência com ele. Foi basicamente graças a Deus está indo muito bem. Sim, graças a Deus. Para quem não sabe, eles que comandam ele, o Sérgio, Sérgio né? Cipulo. Sérgio Cipulo e o Alessandro. E você, a agência interativa, que está sempre levando prêmios. Nós temos 2 profissionais do ano da Rede Globo. Que maravilha, 2. né? Que Um maravilha. comercial para Rio Preto Motor e outro para a Cidim. Que legal. Pois mas a gente está terminando o nosso bate-papo. Passou rápido, né, Maria Luiz? Rapaz. Mas ainda bem que você falou um pouquinho da historinha lá que aconteceu lá no México. Mas eu tenho um bate-bola rápido aqui para a gente encerrar o programa. Tudo bem? Vai lá, eu vou olhar para a câmera. Qual que é o lema da sua vida? Credibilidade é o lema. Credibilidade / honestidade. E qual é o momento preferido do dia para você? Momento de descansar. Depois das 10 ou 11 horas, após acompanhar todo o noticiário, ir para a cama e ter um sono tranquilo, sossegado. E qual que é o defeito mais fácil para você perdoar? Bom, eu já cheguei a um momento em que eu não tenho que perdoar, porque eu não me ofendo. A melhor maneira de você não ter que perdoar é não se ofender. Então você sabe que quando alguém faz ou fala alguma coisa para você, você entende que lá eu não tenho ninguém a quem perdoar. E uma mania? Eu sou perfeccionista. Eu gosto de coisas bem feitas e gosto de ser sempre o primeiro naquilo que eu faço. Por isso eu trabalhei na principal emissora de Rio Preto, no principal jornal, e tenho hoje junto com os companheiros, a principal agência de Rio Preto. Que maravilha. E o que não pode faltar na sua mesa? Arroz, feijão, tomate e uma carne, de preferência um bife. E uma bebida, não gosta de um vinho? De vez em quando uma cervejinha. Gosto de vinho também, aliás, há uma recomendação médica para isso. Eu tomo 1 ou 2 latinhas de cerveja por semana e quando está mais ou menos disponível, um pouquinho de vinho. E no que você pensa quando você acorda? Eu faço uma pauta. Eu acordo muito cedo, então não gosto de ficar rolando na cama. Então levanto, eu faço café, leio o jornal, aí eu sento numa cadeira, eu tenho um coelhinho. Você tem alguma atividade física? Não? Faz? Caminhada só. Ali, então, naqueles momentos em que eu estou ali sentado naquela cadeira, olhando o tempo, né? O avião... Você tem alguma vaidade? Acho que não, né? Nenhuma. E o que é sagrado para você? Sagrado é fazer o bem possível. E o seu maior defeito? Tem defeito? Claro, eu tenho. As pessoas veem esse defeito. Às vezes acham que eu sou um pouco durão, eu sou muito franco, muito... É tão difícil hoje a pessoa ser franca. Sim, né? Mas eu sou assim. Quando tiver que dizer não, eu falo não. Quando tem que dizer sim, eu digo sim, se eu estou satisfeito. Noto que eu estou satisfeito. Quer dizer, eu não sou dissimulado, né? Isso às vezes incomoda um pouco. E o que você acha que falta em Rio Preto? Acho que Rio Preto cresceu demais. E isso está tornando a administração cada vez mais difícil. É uma cidade muito difícil, muito grande de ser administrada. Então, eu sei que os prefeitos sofrem muito por isso. O que está faltando? Honestamente, não sei. A gente tem muita coisa. Por exemplo, tudo que eu preciso, Rio Preto tem, né? Se eu precisar de um hospital, tem. Se eu precisar de uma escola, tem. Se eu precisar me divertir, tem onde ir. Tem tudo que eu preciso. Então, eu não sei. Agora, hoje, se eu falar Rio Preto de hoje, tem muito buraco, muita obra para ser completada da administração anterior, que eu espero que o Edinho cumpra e acabe com elas, né? Tem muito buraco, mas a gente sabe que é uma cidade muito grande. Recentemente, eu fui dar uma passeada por aí de carro, falei, eu não conheço o Rio Preto mais. Eu não conheço mais o Rio Preto, né? Quando eu cheguei aqui, era o quê? Era o Centrão, até ali Rio Preto Motor, lá em cima, depois aqui no Eldorado, e acabou. E uma saudade?
Eu tenho saudade dos meus pais pela minha infância, né? Eu acho que quando os pais vão embora para o mundo espiritual, isso acaba abrindo uma lacuna muito séria na família. Os que permanecem encontram uma enorme dificuldade em se manter unidos, fraternos, e a gente se dispersa muito, e os pais, os avós, né, conseguiam agregar isso, e é muito importante. Eu aproveito para dizer o seguinte: olha, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem avô, quem tem avó, valorize. Mário, que pena que está chegando ao fim o nosso bate-papo. Eu fazia muito tempo que eu não tinha oportunidade de revê-lo. Hoje você está aqui, já há tempo que eu queria trazê-lo. Desejo a você saúde, que Deus continue abençoando você e sua família, porque a gente precisa disso, viver bem. Quero mandar um abraço aí para tua esposa, que há muito tempo que eu não a vejo. Já continua a mesma? Continua mesmo. Ela parece que tem 50 anos. Que maravilha. Está muito Tá bem novinha, tratada, né? Bem tratada. Mulher feliz. Mulher feliz, alegre. É isso aí. Então, e seja feliz você também. E é isso, gente. Programa de Cara com Carã encerra por aqui, infelizmente. Eu quero que vocês continuem comigo durante toda a semana, aqui na TV Rio Preto, Canal 7, porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim, e com certeza será também.